Olá pessoas, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de saber com vocês como é que vocês estão sentindo o som, como é que está. Oi Jefferson, você está me ouvindo? Ok. A imagem que tu consegues me ver e ver a apresentação junto? Obrigado pela força, Jefferson, porque olha, é a primeira vez que eu faço uma apresentação ao vivo na minha vida, ok? E a gente aprende com os nossos erros, tá bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Mas se você já quiser fazendo algum comentário, alguma pergunta, já deixando aqui na nossa enquete, já será muito útil, ok? Na realidade ainda faltam 13 minutos para iniciar oficialmente. Vamos ter um pouquinho de paciência. Eu já volto, tá ok?
noite, Rafael Moura. Boa noite, Jefferson Fernandes. Vamos iniciar aqui esta primeira live que eu estou a fazer sobre os Templários. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Armando Marques Filho. Eu sou engenheiro de sistemas, ao mesmo tempo historiador da Ordem dos Templários desde que eu vim para Portugal. Eu moro aqui desde 2017 e nas oportunidades que eu tive eu faço pesquisas a respeito. E isso me encantou muito porque nós temos muitos mitos e verdades a respeito dos Templários, né? O que eu posso dizer a vocês é que, enquanto eu, como brasileiro, quando eu estava no Brasil, nós confundíamos muito os cruzados com os templários. Na realidade, cruzados e templários são um bocado diferentes. O que eu preciso dar em nota a vocês é que os templários aconteceram por uma necessidade política. Okay? Foi uma necessidade política por volta do século XI para o século XII. Bernardo de Claraval, que era um padre da época da Ordem de Cister, no norte da França, ele tinha muito poder de conhecimento político com os franceses. Ele acompanhou o desenvolvimento de uma viagem de 9 cavaleiros para o Oriente, para o Levante, que é a região do Oriente Médio, onde hoje vemos Israel. Desses 9 cavaleiros, na época eles não eram templários, e a gente também poderia dizer que não eram cruzados, eles eram nobres franceses, pessoas de muita posse, temente a Deus, porque na época tudo era temente a Deus, e eles resolveram fazer essa viagem ao Extremo Oriente. Por quê? Porque eles conheciam fidalgos, entre eles alemães, poloneses, os italianos, os próprios franceses, espanhóis, que volta e meia faziam viagens ao Oriente, em busca às vezes de mercadorias, em busca às vezes de negócios e relacionamentos até familiares, bem como também de visitar os lugares supostamente sagrados, né? Onde Jesus nasceu, o Gólgota, toda aquela passagem que nós conhecemos dos filmes de Hollywood e que consta na Bíblia. Ok. Dentro desse contexto eles fizeram uma viagem, e a partir do momento que eles fizeram essa viagem, eles perceberam que a situação no Oriente Médio, em relação tanto ao que se divulgava religiosamente, os costumes daqueles povos eram muito diferentes do que se pregava no Ocidente. Sendo que o rei do local, né, na época, ele tinha grande interesse em ver esses templários, em ver esses 9 cavaleiros ali, porque eram pessoas de posse, eram fidalgos, né, franceses, e ele reservou um lugar no Templo de Salomão, já nas ruínas do Templo de Salomão, para que eles ficassem hospedados nesse local. A partir desse momento, eles fizeram pesquisas, foram começando a catalogar os costumes, as iniciativas. E o que o rei queria? Ele queria uma proteção aos peregrinos para Jerusalém. Óbvio que o rei pensava em política, pensava em economia, pensava no social. Então ele disse a esses fidalgos cavaleiros: vocês que têm posses militares, vocês que têm essas posses, conhecimentos, protejam esses peregrinos, porque nós percebemos que os cristãos, quando vêm visitar os lugares sagrados, eles passam por ser saqueados, humilhados, violentados, às vezes mortos, não é, sequestrados. Olha, gente, nada diferente do que se acontece hoje em muitos lugares no mundo, não é? Os costumes do ser humano não mudaram. E, portanto, dentro desse contexto, esses cavaleiros ali se empenharam e acabaram por retornar depois à França e tiveram uma conversa com São Bernardo de Claraval, passando um relatório de tudo aquilo e as novas descobertas e peripécias. São Bernardo de Claraval aproveitou o momento e chamou o povo para que professassem a favor de que se criasse uma ordem militar em nome de Cristo, para proteger tudo aquilo que se era bíblico, tudo aquilo que era sagrado para a Igreja Católica na época. Nós estamos falando de um tempo que não existia ainda o protestantismo, Lutero ainda não existia, estamos falando de coisas do século XI, XII, lembrando que Lutero apareceu no século XVI. Okay? Portanto,
o que nós temos que pôr em mente é que eles voltaram dessa grande aventura, trouxeram as informações valiosas a São Bernardo Claraval, informações essas que poderão ser detalhadas, inclusive em próximas lives, porque de fato o assunto é muito longo. Mas a partir desse momento, São Bernardo Claraval pegou força. Conforme consulta neste livro, Portugal, a Primeira Nação Templária, escrita por Fred Silva, que vocês veem aqui, ok? Eu não sei se essa literatura existe aí no Brasil, tá? Mas o que nós temos? Existe justamente um documento onde diz como São Bernardo Claraval, que isso foi editado, não é? Convocou o povo. Então eles diz assim: todos os que morrerem pelo caminho, seja por terra ou por mar, ou em combate contra os pagãos, terão a imediata remissão dos pecados. Isto lhes concedo pelo poder de Deus, do qual estou investido. Que desgraça se uma tão desprezada e ignóbil raça, que venera demônios, conquistasse um povo que tem fé de Deus onipotente e que o nome de Cristo torna gloriosa. Que censuras nos esmagará o Senhor, se não ajudardes aqueles que, como nós, professam a religião cristã? Que aqueles que injustamente se habituaram a travar guerras privadas contra os fiéis, vão agora contra os infiéis, e acabem com uma vitória esta guerra que há muito deveria ter sido começada. Olha só, ele instigando o povo a fazer guerra, não é? Que aqueles que durante muito tempo foram ladrões se tornem agora cavaleiros. Olha aonde ele levou a oportunidade pública para se tornarem cavaleiros. Que aqueles que têm lutado contra os seus irmãos e parentes lutem agora de forma correta contra os bárbaros. Que aqueles que têm servido como mercenários por um pequeno salário obtêm agora a recompensa eterna. Que aqueles que se têm desgastado de corpo e alma trabalhem agora por uma honra dupla. Vede, deste lado estarão os tristes e os pobres, daquele os ricos, deste lado os inimigos do Senhor, daquele os seus amigos. Que aqueles que vão não adiem a jornada, mas que arrendem as suas terras, olha só, arrendem suas terras e recolham dinheiro para as suas despesas. E assim que o inverno acabar e a primavera chegar, que se ponham ardentemente a caminho com Deus como seu guia. Okay? O que ocorre aqui? Ele incitou o povo com essas declarações e depois foi a um concílio do Vaticano, não é? Que foi feito na própria França, porque na época não existia o Vaticano, eles fizeram em Chartres, na França. E o que ocorreu? Foi aprovado pelo Papa da época que se criasse uma ordem militar, não é? Então, se vocês veem aqui no PDF que eu criei, eles fundaram essa ordem, olha, fundada pelo cavaleiro Hugues de Payen e mais 8 cavaleiros de Jerusalém, a Ordem do Templo, em 1118, que foi aprovada pelo São Bernardo de Claraval. Não é? Só que antes disso acontecer, ou seja, desde que se criou a polêmica, o que aconteceu? Eles já tinham se passado pelas cruzadas. Nós temos que entender que cruzadas é uma coisa e templários é outra. Okay? O que nós temos com as cruzadas? Nós temos que nas cruzadas... Deixa eu só fechar esse vídeo daqui. Vamos acertar isso. Nós temos que nas cruzadas, ela foi iniciada em 1095, que é a Cruzada dos Camponeses ou do Povo. Prólogo dessa primeira cruzada é que camponeses, a partir de abril de 1096, liderados por Pedro o Eremita e Walter, destruídos pelo exército de Kilji Arslan, povo seljúcida, que eram os turcos da época. Ou seja, foi uma cruzada sem sucesso. Esse Pedro, que era um católico, ali da divisa da Alemanha com a França, ele tinha grande poder político, convocou um monte de pessoas e foram a Deus dará,
sem conhecimento militar, sem estratégia, sem armamento adequado, e foram brigar em nome de Deus, sem sucesso. Já logo na sequência, foi lançada oficialmente pelo Papa Urbano II uma cruzada que obteve sucesso, sendo liderada por Godofredo de Bulhão. O que ocorre? Ele era um nobre militar franco e ele era um duque da Baixa Lorena. Vejam bem, eu estou citando essas situações para vocês perceberem que aqui não tinha cunho ainda religioso nessa ordem, e sim político. Ele foi o primeiro soberano do reino latino de Jerusalém, apesar de recusar o título de rei. Por quê? Porque os franceses se acharam dono do mundo e resolveram dizer que aquele lá era um estado chamado Reino Latino de Jerusalém. Naquele período, pela ordem de Sisters, que ajudou a fundação de uma ordem chamada Hospitalária de São João de Jerusalém. O que é São João de Jerusalém? É o local onde São João professava as suas oratórias no tempo do Cristo, e se criou uma igreja. E já existia na Idade Média esse lugar, que também era sagrado. A ordem hospitalária tinha o cunho totalmente de monges, cistercienses, criaram essa ordem para propagar o quê? Justamente a cura. Era um estaleiro, era um lugar onde eles abrigavam as pessoas, era um albergue, onde eles davam alimentação, onde eles passavam alguns medicamentos se precisassem, e por aí se vai. Esta ordem já existia, que é a hospitalária. Quando os cavaleiros, esses novos cavaleiros, chegaram lá em Jerusalém, essa ordem já existia, também foram assistidos por ela. Até aqui alguma dúvida? Bom, qualquer coisa escrevam. Passando alguns anos, pode ver que de 1118, em que os cavaleiros estiveram lá, quando foi em 1128, pelo Concílio de Troyes, é que a Ordem do Templo é oficializada com a ajuda do São Bernardo, como eu estava esclarecendo inicialmente. Passando-se ainda mais uns anos, ou seja, 8 anos depois, é que é adicionada a função militar à ordem hospitalária para defender o Santo Sepulcro e a custódia, em 1137, da cidade do castelo Beit Jibrin, que é a primeira fortaleza do templo. No decorrer das lives eu estarei passando também esses locais, eu estou procurando imagens para trazer para vocês. São lugares hoje públicos, alguns em ruínas, outros restaurados, em que se pode fazer visitas turísticas para se conhecer. Okay? Foi lançada em 1139, período 3 anos depois, uma bula chamada Omnidatum Optimum, do Papa Inocêncio II, que concedia grande poder e privilégios à ordem. A partir desta data, os templários só prestam obediência ao Papa. Pronto. Vocês veem que da data de 1118, ok, até 1139, é que se deu o evento da criação da ordem militar. E ela, de fato, começou a ser militar a partir de 1136. Vamos começar a entender uma coisa. Observem as datas. Quando começou a perseguição aos cristãos, que fizeram a primeira cruzada em 1095, até a data de 1139, se passaram provavelmente uns 40 e poucos anos. Não é? É quase o período do Império Brasileiro, segundo reinado. O que se deu nesses 40 anos? Eles perceberam como eles iriam montar a estratégia de negócio da Ordem Templária de cunho militar. O que São Bernardo Claraval fez? A partir do momento que se tornou coisa da igreja, os militares em ação, os templários, não eram mais só fidalgos. Eles eram monges, se tornaram os monges. E daqueles 9 que ali estavam em Jerusalém, estes se tornaram grão-mestres. É que nem um gestor de produto, um gestor de negócio de uma empresa. O gestor não precisa ter a qualificação exata, mas ele precisa ser um líder para fazer a gestão. Esse é o papel de grão-mestre dentro da ordem. Tá? O que eu posso dizer com isso? Começou então as diferenças de mitos com verdades. Nesta época, existiam vários tipos de espadas, existiam vários tipos de trabalhos de infantaria em campo.
não é? Os templários, eles foram educados na França no começo e perceberam que as suas roupas que se usavam aqui na Europa não eram adequadas para as batalhas que se usariam no Oriente Médio devido ao calor. Aqui eles usavam uma roupa de malha, de aço, que cobria desde a altura do nariz, junto a uma alça com o capacete que eles tinham meio oval, e essa malha de aço cobria o corpo como se fosse um avental até a altura do joelho, um pouco para baixo. Essa malha de aço ela tinha 15 quilos. Junto com eles existia um escudo, que o escudo era feito parte de couro, parte de madeira e parte de aço, totalizando 7 quilos, e o escudo tinha em torno de 1,5 metro de altura, para proteger os joelhos e os pés quando na cavalgadura até a cabeça. Portanto, o utensílio que eles usavam para matar, além de uma adaga, que era para mais de cunho pessoal no mano a mano, era a espada. Só que aí vem o mito, a espada do templário tinha 15 quilos. Não, o que tinha 15 quilos é a malha de aço. Quando vocês visitarem castelos aqui em Portugal, onde existem coisas templárias, vocês verão a olho nu isso. Okay? O que mais que eu posso dizer? Essas espadas jamais deveriam ter 15 quilos. Eles se cansariam muito rápido, isso é obsoleto para uma batalha rápida. Essas espadas não tinham mais que 1,5 kg. Essas espadas tinham mais de 1,5 metro de tamanho, são enormes, que nós vemos nos desenhos, nos filmes. Mentira, isso é mito. Essas espadas não passavam na altura de mais ou menos a distância que ia do joelho até mais ou menos o umbigo do cidadão. Okay? Mesmo porque às vezes eles tinham que subir muralhas e para não fazer barulho, as escadas tinham só as 2 varas laterais e os seus degraus eram feitos de tiras de couro, para que quando você subisse cada degrau de uma escada numa muralha, não se escutasse esses barulhos. E se você tivesse uma espada de pendurada na cinta, no caldre, ela faria muito barulho e bateria na madeira lateral. O que eles faziam? Eles punham a espada na boca para que subisse em silêncio. Então essas estratégias estão todas documentadas, não é? Sim, Jefferson, demorou para se militarizar. Eu li agora a sua mensagem, muito obrigado. De fato, ela demorou para se justificar, se militarizar. E quando se deu a militarização, aí eles colocaram uma regra, só monge. Existem documentos em que escritos, tanto na versão inglesa, como na versão alemã, como na versão armênia, como na versão francesa, a portuguesa, a espanhola, que mais ou menos diz o seguinte: quem poderia ser templário? Qualquer um. Vocês viram o que eu li a respeito que São Bernardo Claraval escreveu. Ou seja, eu sou um dono proprietário de terras, eu sou um fazendeiro, não é? E eu tinha as pessoas que trabalhavam para mim, e eu sentia um peso na consciência qualquer. Poxa, traí minha esposa, ou sei lá, eu fiz um mau negócio, eu pequei contra Deus. Como é que eu posso pagar isso? Já sei, eu vou servir a ordem, eu vou dar minha vida pela ordem, que eu pago os meus pecados. Então o pensamento, tanto de quem era civil e o que não tinha para fazer, ia para as cruzadas, era esse, como para quem entrava na ordem, era um dos primeiros motivos. É porque eles se sentiam culpados de alguma coisa na vida e queriam redimir os seus pecados. Estamos falando de Europa. E o que acontece? Eles batiam nas portas dos mosteiros, que abria-se uma janelinha, e a partir do momento que se abriu uma janelinha, eles perguntavam o que precisas. E a pessoa se identificava e dizia: eu sou fulano de tal, e eu quero entrar, eu quero virar templário, eu quero defender Cristo, eu quero trabalhar em nome de Cristo. Sim, não é? Ele entrava ali dentro, pediam para que tirassem suas roupas, dessem tudo que ele tinha de direito no nome dele. Por exemplo, se ele tivesse terra, deixasse um documento, tivesse um anel, deixasse o anel, o que fosse, e botavam num saco. E a partir desse momento que colocavam no saco, davam um nome, um apelido para ele. Olha só que interessante. Ou seja, se meu nome é Armand, eu entrasse para a ordem, provavelmente eu poderia escolher um apelido qualquer, como José. Que já são táticas de negócio entre eles. Pronto, a partir desse momento, eles passavam por uma inspeção para ver qual era a tendência, qual era
a possibilidade do sujeito ser um templário. Veja bem, ser templário não é só ser um militar em que vai se pegar uma espada e matar todo mundo. Okay? Ser templário também é o cara que vai ensinar, é o cara que vai administrar, é o sujeito que vai ajudar a alimentar, é o sujeito que vai ser um hospitalário, ou seja, ele serve para medicina, serve para pesquisa, para ciência da época. Vamos lembrar que a pesquisa e a ciência da época não passava do quê? Do conhecimento alquímico. Era a alquimia que estava em alta para se fazer ciência. Okay? Lembre-se que a alquimia são os inícios do que hoje é a química. Tá bem? Não vamos pensar em coisas diferentes disso. E dentro dos mosteiros que existiam, podemos falar que esses mosteiros, alguns existem até hoje, são ativos, eles ensinavam de tudo. É como se fosse um seminário, era uma grande escola lá dentro, onde eles tinham que aprender o latim, tinham que aprender o grego, não é? Tinham que aprender o judaico, não é? O hebreu. Por quê? Porque eles iam se comunicar internacionalmente. Então, a partir desse momento, eles passavam num teste. E no teste que viam, quais eram as habilidades do fulano. Olha, você nasceu para ser militar, então vamos te treinar ao militar. Para ser militar, você vai para tal castelo, vai para tal mosteiro, por ali você vai se tornar um templário. Olha, você não nasceu para a área militar, você não tem força, você não tem habilidade para isso. Eu já te respondo, tá, Jefferson, sobre as posses, tá bem? Então, o que eles faziam? Eles analisavam o perfil da pessoa e faziam um filtro, não é? Isso é muito inteligente, para a época, isso é muito avançado. Não é? E quem escreveu tudo isso foi São Bernardo de Claraval, tal de São Bernardo. E aí o que acontece? Nesse período todo, eles desenvolveram-se. Dizem, agora vem um mito, dizem que o templário só saía de dentro do monastério, do seminário, para ir para a cruzada, para ir em nome de Cristo fazer alguma coisa, a partir do momento que ele estava treinado, conseguisse combater com a sua espada 15 pessoas. Ou seja, se num cavalo tinha 2 templários, sabem por que tinha 2 templários no cavalo? Porque um era canhoto e outro era destro. Ou seja, dos 2 lados do cavalo ele conseguia ferir o inimigo. Então tudo tinha uma estratégia. Até o jeito de andar de cavalo para não cansar um que está no galope e o outro a pé, e assim por diante, economizando cavalo. E a máxima religiosa que era para você não dizer que esse cavalo é meu. Não, esse cavalo era do coletivo. Então todas essas ideias eram templárias, não é? E aí começa o problema dos templários. Pensem comigo. Poxa, quer dizer então que um sujeito destro está no cavalo, mata 15 com seu escudo à esquerda, e o outro que é canhoto com a espada à esquerda mata mais 15 com o escudo à direita. Lindo, maravilhoso, uma tática excelente para a época, e fazia mesmo. Só não sei se era 15, mas que dava resultado, essa manobra dava. O que acontece é, para o catolicismo da época, lembrando da Inquisição, ser canhoto era coisa do demônio. Começamos os mitos. Ok? Bom, deixa eu responder essa pergunta aqui do Jefferson. Mas era preciso ter posses? Ou quem não tinha poderia entrar? Sim, quem também não tinha poderia entrar, porque eles precisavam de pessoas. Veja bem, o São Bernardo de Claraval, se você ler a biografia desse homem, ele era uma pessoa mais estrategista, preocupada em defender o cristianismo do que qualquer coisa. Ele de fato agia assim, é que nem hoje. Hoje, como é que faz para você se tornar um padre? Não é? Assim, quando eu estava no Brasil, eu era de São Paulo. Então, se eu fosse ali na igreja de São Bento, no Barco São Bento, no metrô São Bento, tem uma igreja, tem um mosteiro ali, um monastério. Se eu bater na porta ali e dizer, quero ser padre, ele te faz uma entrevista, uma triagem e você vira padre. Se você tem bens, é da igreja. Se você não tem bens, não tem importância. Você vai trabalhar em prol da igreja como forma de pagamento do mesmo jeito. Você consegue entrar, só que você tem que seguir as juras cristãs, não é? Não deve ser muito diferente da época dos templários, mesmo porque o que aconteceu? Se nós percebemos bem mesmo, você vê que de 1118, no que vocês estão vendo no manual, até a Segunda Cruzada, que é a única que teve grande sucesso, foi em 1147 a 1149, ou seja, levaram 3 anos para conseguir a conquista de Acre. Acre fica distante de Jerusalém
talvez uns 30 quilômetros. É por aí, eu não sei a medida exata, mas ele fica bem no litoral, não é do mar Mediterrâneo, e ele é meio de caminho para o Líbano, para a Síria, como para o Egito para baixo. Ele é um grande ponto estratégico. Existe vasta informação sobre hoje dessa fortaleza de Acre. A foto que tem desse meu evento é justamente a fortaleza de Acre hoje em dia. É lugar, ponto turístico de se visitar. Tem muita coisa rica de se saber ali. Ok? Mas o que eu posso te dizer é que eles dominaram Acre e dali eles migravam para Jerusalém para resolver as coisas, para proteger os cristãos, para verificar o comércio, para aprender coisas novas, não é? E eles foram armazenando tudo isso, todo esse conhecimento durante esse período. Portanto, o que nós temos aqui? Segunda Cruzada, um apelo de 1145. Devido à queda de Jerusalém em poder dos turcos em 1144, criação do condado de Edessa no Levante Oriente Médio. Foi durante esta cruzada, em 1148, que os templários receberam a permissão para agirem militarmente nas batalhas e usarem a cruz vermelha como estandarte na frente das batalhas e a conquista de Acre. Aqui não é mito, é uma verdade. Tudo que nós vemos nos filmes de Hollywood, como aquele filme Cruzadas, né? Ou qualquer coisa quando vemos um cavaleiro em cima de um cavalo que tem a cruz vermelha, ou aquela cruz vermelha das caravelas que descobriram o Brasil, isso daí vai ser tema de uma próxima live. Essa cruz só foi autorizada a ser usada como estandarte a partir desse ano, em 1147, quando se começou a conquista de Acre. Ou seja, todas as batalhas, quando se levantava uma cruz vermelha nela, não eram todos que levantavam e não eram todos que tinham esse uniforme, eram só os templários da ordem do templo, os pobres cavaleiros de Salomão. Okay? Não eram nem os hospitalários. Por quê? Os uniformes, quando era toga branca, né, de linho por causa do calor, e não mais a malha de ferro, e a malha de ferro era diferente ali com eles, existia nessa toga de linho a cruz vermelha, ou seja, era um branco, cor de areia, com a cruz vermelha. Esse era o templário militar. Quando você viu um templário aonde a sua farda era branca com a cruz preta, esse era o hospitalário. A função dele era como se fosse um médico num campo de batalha. Okay? Essa é a grande diferença. Então, só levantaram o estandarte da cruz vermelha, que era uma bandeira branca com a cruz vermelha, e os uniformes assim, quando se dizia, olha, os templários estão nessa batalha. E eles pegaram uma fama, uma tradição, de serem os guerreiros perfeitos, que aonde eles iam se dizia, pô, com uma mão ele dá conta de 15, nós estamos ferrados. Então isso já botava um medo no inimigo, já botava um respeito às tropas. Então foi justamente, dizem que por causa da cruz de Cristo é que se ganhou essa grande cruzada, essa segunda cruzada, e se venceram os turcos. Respondi sua dúvida, Jefferson. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Bom. Continuando. Dentro de tudo disso que eu te falei, a cruz vermelha adotada pela ordem do templo e a participação da segunda cruzada de Acre, em 1148. Em 1154, alguns retornam, eles vêm de Acre pelo Mediterrâneo, por dentro da terra, e retornam para suas bases aqui na Europa. E aqui na Europa, eles fundam o primeiro templo da ordem, que é construído na Fleet Street, em Londres. Esse templo existe até hoje. Olha só que interessante esta frase. Os pedreiros são supervisionados por André de Montbard. André de Montbard era um grão-mestre. Pode ver o tracejado ali à direita, né? A partir de 1154, o rito templário, o rito de como fazer a organização do templo, como se fazer as reuniões, como se fazer a política, como se fazer as estratégias, como passar o conhecimento, como ensinar os monges as técnicas monásticas, são a base esotérica para que séculos depois, ou seja, mais recente, se cria a base para a maçonaria, para a Rosa Cruz, para a Golden Dawn, para os Illuminati, todas as ordens esotéricas.
Então nós não podemos dizer que as ordens esotéricas são templárias, jamais. Eles copiaram o rito templário que se usava na ordem do templo militar, na Ordo Templi, para fazer a base esotérica de seus cultos, de suas organizações. Eu acho que isso responde mais ou menos o que você me perguntou lá no começo. Pronto. O que nós temos aqui? Eu espero que ficou mais ou menos claro. Eu vou me aprofundar muito nesse tema esotérico, que eu tenho um bom material sobre isso, mas não é nesta live, ok? Aqui eu estou cruzando a cronologia das cruzadas, dos eventos políticos e militares, civis e sociais que haviam, com a cronologia da Ordem do Templo. E quando eu falo Ordem do Templo, não é a Ordem Hospitalária, e também não é uma outra ordem que vocês já vão ver descritas aqui já já, tá bem? Então chegamos em 1154, por que eles resolveram criar esse templo em Londres? Olha que interessante. Porque eles queriam isolar numa ilha de uma proteção maior toda a documentação que eles levantaram no Oriente. Vocês já pararam para pensar por que Alexandria foi colocada a fogo pelos romanos? Porque eles tinham conhecimentos que até hoje nós ainda não temos, mas que já existia no Antigo, okay? Para muitas coisas, e que muitos desses documentos estão nos subterrâneos do Vaticano hoje em dia. Ou seja, Roma tomou posse. No momento daquele tomar posse, não é? Quem manda Alexandria tomando toda aquela biblioteca que tinha ali, pode-se dizer a verdade que aquela biblioteca ela é esotérica. E o que acontece com aquele conhecimento todo que tinha ali? Pitagórico, de Hércules e Trismegisto, de como se construir pirâmides, que isso tudo são dúvidas, puseram embaixo do braço, trouxeram conhecimento e fizeram o grande Império Romano. Não é? Então, há de se pensar nisso. Esse conhecimento foi passando de mão em mão, e quando os templários estiveram no Oriente, eles conseguiram provar as teorias que estavam escritas nesses documentos do Ocidente. E para que eles provassem isso, eles começaram a fazer pesquisas, começaram a fazer laboratórios. A alquimia que tinha na época, não é misturar o sal com o carvão, com o enxofre e ver o que ocorre, e as cores, trabalhar com os elementais. Não é? Tudo isso que a gente tem na química, que a gente aprende lá no 6º, 7º, 8º ano de escola, eles faziam na alquimia. E eles catalogaram esse conhecimento. Os templários que não iam para a ordem militar, que não iam para a parte das cruzadas, não iam para frentes e batalhas, eles trabalham nas administrações dos templos e para ensinar os próximos. Isso era uma grande instituição. Olha quantos anos levou isso. Não é? Portanto, eles pegaram toda essa documentação e montaram esse templo da ordem na rua Fleet Street, em Londres. Muito bem. Quando nós falarmos de maçonaria lá na frente, não esqueçam do que a gente conhece como rito escocês antigo e aceito. Ok? REA. Ponto. Em 1184, todos os templários que estavam na caserna de Jerusalém são executados por uma perda em batalha para os turcos em Jerusalém. Tá? Em 1184 se criou o Tribunal da Inquisição pelo Concílio de Verona, pelo Papa Lúcio III e Frederico Barbarossa. Quer dizer, foi onde começaram os templários também a ter problemas com a Inquisição Católica, que foi uma ignorância, uma estupidez tremenda. Não é? Eu acho que até aqui estamos bem conversados. Dúvidas até aqui ou posso continuar? Bom, vamos continuando. Vence a Terceira Cruzada, 1184, foi criado o Tribunal da Inquisição, ou seja, politicamente começou a perseguição, assim como se perseguem governos, se perseguia os templários, porque vocês têm que ver o seguinte, essa ordem ela já existia oficialmente de 1118 até 1184, não é? Ou seja, quase 80 anos depois, ela já tinha os critérios, já estava madura, ela já tinha criado o sistema bancário, né? Um mosteiro na Suíça, que hoje é o sistema bancário que nós usamos, não muito diferente daquilo.
Por quê? Porque a partir do momento que você põe esses despojos, para que eles guardem esses despojos, a você lhe abriga, se você volta com vida e um dia quer sair da ordem, você sai da ordem e pega seus despojos. Se você briga e morre, para quem ficam os despojos? Para o banco dos templários. Então essa ordem ficou muito poderosa. E não foi só isso, a vida deles não era só as cruzadas, não era só Jerusalém. Veja bem, eles participaram da segunda cruzada apenas, militarmente, até agora. O povo os reis iam levando os seus cavaleiros, o seu povo para as cruzadas, mas isso não são os templários. Os templários é uma ordem que nós podemos comparar hoje em dia com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é internacional, são militares de várias nacionalidades que defendem o bem comum da Organização do Atlântico Norte. Nós podemos comparar a ordem templária na época com essa estrutura hoje em dia. Então eles não eram fracos, eles tinham muito poder. As pessoas de bem os viam como grandes protetores e senhores para se resolver as desavenças. Ok? Um juiz de um sumaríssimo na hora. E as pessoas que não prestavam temiam aos caras. Por isso que os caras, eles tinham o apelido de serem carrascos de Cristo. É muito pesado isso. Seguindo aqui, nós temos Terceira Cruzada, Batalha de Hattin, em 4 de julho de 1184, e também durou em torno de 3 anos. O famoso Saladino, que aparece naquele filme Cruzadas de Hollywood, derrota os templários, toma Acre antes de entrar em Jerusalém em 1189. Saladino foi esperto, percebeu que a grande estratégia do Ocidente era Acre. E o que acontece nesse período? A fundação da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém, em São João de Acre, é fundada. E graças a essa ordem, junto com os templários da Ordem do Templo de Salomão e os templários da Ordem Hospitalária, as 3 ordens, eles conseguem reconquistar Acre em 1191. Junto com a turma do famoso Ricardo Coração de Leão. Né? Ricardo Coração de Leão foi um rei inglês e ele é muito famoso que derivou-se da atitude da vida que ele teve para se criar a fábula, né? Da Távola Redonda. Então, o que nós temos aqui? Eles reconstroem. Se vocês veem o desenho de Acre, vocês vão na página Tudo sobre Templários, vocês vão ver uma imagem de Acre onde aparece perfeitamente as 3 ordens no mesmo sítio. Ou seja, tanto a ordem do Templo de Salomão, como a ordem dos Hospitalários de São João e também a ordem dos Teutônicos, que são os alemães. Os alemães tinham uma grande mão de obra militar, só que eles tinham uma dificuldade com a língua, né, com o latim, dos espanhóis, dos franceses, dos portugueses até então e dos italianos. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma própria ordem. Por quê? Porque quando eles precisavam de assistência médica, davam preferência aos peregrinos, preferência aos militares das ordens, não é? E dos próprios templários, deixando eles meio à deriva. Eles criaram essa ordem dos teutônicos justamente para angariar fundos para manter os seus cavalariços em penha de batalha. Esses templários têm um uniforme diferente dos outros 2. Os teutônicos têm a farda preta com a cruz branca. Ok? Ou seja, teutônicos, farda preta com cruz branca, escudo preto com cruz branca. Hospitalários, farda branca com cruz preta, escudo branco com cruz preta. Templários da Ordem do Templo de Salomão, farda branca com a cruz vermelha. Isso tem que ficar bem claro para o que vocês veem por aí dessas imagens. A partir desse momento em que se criaram esses uniformes, o catolicismo, os papas não deixaram com que os reis os copiassem. Desde aquela cruzada da Cruz Vermelha, que eu falei que ficou oficial para se começar uma cruzada com a ordem militar em nome de Cristo, eles proibiram que os reis usassem essa simbologia. Ou seja, os brasões dos reis podiam usar nos seus uniformes a cruz vermelha, a cruz preta e a cruz branca, tranquilo, mas desde que acompanhado com seus brasões, com seus desenhos, nada apenas daquela cruz. Quando se usava esse uniforme é porque eram da OTAN da época, perceberam? Muito bem.
Quarta Cruzada, 1202 a 1204. É uma expedição militar organizada como cruzada para reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, porém acabaram por conquistar a Constantinopla, na Turquia. Por ser difícil administrar e manter essa cidade, houveram muitos saques e milhares de mortes dos cristãos, inclusive famílias inteiras, tanto por ataques dos seljúcidas como pelos cruzados, contra cristãos que traíam a confiança deles. Eu imagino a balbúrdia que foi isso. Eu imagino a merda que deu isso. Bom, continuando, em 1212, Cruzada das Crianças. Essa, para mim, foi a mais ignorante de todas. 20 mil crianças saem da Europa e vão em direção a Constantinopla, na Turquia. Dali seguiriam para Jerusalém, para lutar contra os sarracenos, que é o povo turco. Não conseguiram chegar nem ao destino, tendo muitas sido mortas por doenças, outras por assaltos, pilhagens e violações, e outras tomadas como escravas. Portanto, bem, isso daqui são ações locais, de feudos locais, de reis, de pessoas vulgares da sociedade que resolviam fazer cruzadas e acontecer. Por isso que é importante desmistificar que os templários não são os cruzados, ok? Isso é muito importante. Continuando aqui. Deu-se o Concílio de Latrão em 1215, que é a discriminação contra os judeus. O uso da identificação da estrela de Davi. Quando nós vemos a estrela de Davi naqueles filmes do nazismo, aquelas coisas, isso é muito antigo, é desde essa época. Desde 1215 que o Concílio de Latrão, pelo catolicismo, resolveu discriminá-los, que eles não eram bem aceitos nos países europeus. Houve muita perseguição a eles. E cá está mais um problema que os templários conseguiram, porque essas ordens defendiam os judeus, porque eles sabiam como viviam os judeus, sabiam que eram cidadãos do bem como qualquer um é. Então eles não aceitavam que o catolicismo perseguisse os judeus. Quer dizer, já tínhamos o preconceito de eles estudarem a alquimia, já tínhamos o preconceito de terem pessoas canhotas a cavalgar e matar com a canhota, porque acham que isso alquimia é coisa de paganismo na época. Matar com a canhota é coisa de bruxo, ou seja, o demônio tomou posse do fulano. E agora defender judeu, justo aquele que não aceitou Cristo, a existência de Cristo como o prometido. Então, quer dizer, olha onde os templários estavam indo no decorrer da sua existência. Quinta Cruzada, convocada pelo Papa Honório em 1217. Nesta época, Jerusalém estava sob o domínio egípcio pelo estado de Ayub. Conseguiram apenas capturar Damieta, próximo a Jerusalém, considerada uma cruzada com fracasso. Se vocês observarem, por que tanta cobiça daqueles povos por Jerusalém? Era só questão religiosa? Óbvio que não. Não é? Isso daí a gente pode chamar de politicagem, não é de falácia. É porque eles percebiam que a rota da seda, entendeu? Quer dizer, tudo que a especiaria que vinha do Oriente passava por ali. Eles percebiam que ali era um fluxo, era um tráfico de um comércio muito grande de ouro, de prata, de bens, não é? De escravos, de pessoas. E ali tudo podia. Então todo mundo cobiçava aquele lugar. Jerusalém se tornou na época que hoje é Síria, okay? Por causa do petróleo. Na época não era o petróleo. Dando continuidade, passou-se mais alguns anos, a Sexta Cruzada. Olha lá, outro rei, Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele ora morava e tinha como habitat do reino Aachen, na Alemanha, ou Nuremberg. Fez diplomacia, após mais uma derrota militar, estabeleceu uma trégua, onde conseguiu permitir que os cristãos voltassem a peregrinar pela Terra Santa, enquanto os muçulmanos mantinham o controle do Templo de Salomão. Por ter feito diplomacia e não guerra, foi excomungado pelo Papa Inocêncio IV no Concílio de Vião. Veja só como o catolicismo queria, de fato, que fossem carrascos de Cristo. Né? É um absurdo isso. Passando mais um pouco, Sétima Cruzada, dirigida por Luís IX, avô de Filipe IV, o Belo,
retomou a cidade de Damieta em 1254, mas após um dilúvio no Nilo e uma pandemia, olha só as pandemias, estamos no Covid agora, foram escravizados até que se fosse pago um alto resgate. A ordem do templo com os templários pagaram parte do resgate. Aqui começam as dívidas do reino francês com a ordem. Okay? Então o que acontece? Entramos aqui, percebemos que começou o preconceito, não é? por causa da alquimia, preconceito por serem canhotos, preconceito por protegerem judeus, não é? E agora eles temiam que a ordem um dia cobrasse juros e correção monetária o dinheiro que emprestavam, porque a ordem estava poderosa financeiramente. E a França devia até os cabelos devido às luxúrias dos reis. Continuando, passando mais um pouco tempo, oitava cruzada. Luís IX avança contra Jerusalém entre 1265 a 1268, desembarcando suas tropas francesas na Tunísia. Porém, ali houve novamente uma praga que dizimou por doença grande contingente militar. Neste evento, o rei Luís IX e um de seus filhos morrem no local pela doença. Outro filho seu, Filipe, o Corajoso, assina um tratado de paz com o sultão egípcio e retornam para a Europa, pois os mamelucos egípcios, desde 1255, vieram ganhando terreno e reconquistando muitos lugares. Esses mamelucos são os mesmos que Napoleão enfrentou no século XVIII, ok? Portanto, o que acontece é que essa cruzada eles não conseguiram nem chegar praticamente no Egito, né? Morreram pelo caminho por causa da peste e por causa da violência. Mais uma vez, outra cruzada política civil de um país. Não foi templária. Nada a ver com os templários. Nona cruzada, convocada por Eduardo I, outro rei, outra área civil. Retorna a Jerusalém e essa conquista dura apenas um ano. O sultão egípcio Al-Asharaf Jalil retoma a cidade. O último reduto ainda intacto dos cristãos é Acre. Então, de 1272... Sim, Jefferson, Luís IX, ele é o São Luís. Tá? Devido à diplomacia que ele fez, ele ganhou muito com o Vaticano. Nona cruzada, convocada por Eduardo I, retorna a Jerusalém. Ok, o que acontece? De 1272, não é? Até 1291, quer dizer, quase 20 anos, o que sobrou do templarismo, militarmente falando, estava em Acre, em algumas fortalezas ali perto, tudo em volta de Jerusalém. Mas Jerusalém estava na mão muçulmana. Aliás, nesse período todo, nesses 200 anos, vamos dizer que 80% desse período ficou na mão dos muçulmanos. Porque o que era na mão dos ocidentais, dos templos, eram justamente as fortalezas que tinham o caminho cercando o mar. Inclusive, a base da ordem templária hospitalária existe até hoje, é na ilha de Malta. Na ilha de Chipre também tem, duas ruínas hoje em dia das fortalezas templárias. Tomada final de Acre. Os templários são derrotados do último reduto, a fortaleza de Acre, onde contava com uma população grande de famílias cristãs para o local e época. Aguentaram heroicamente a batalha, sendo um total por volta de 2.000 a 3.000 deles contra 200.000 mamelucos e seljúcidas, ou seja, o povo que estava no Egito e no norte da África e o povo que estava na Turquia e na antiga Mesopotâmia, enquanto aguardavam navios para transportarem as famílias de civis europeus de Acre pelo Mediterrâneo para a Europa. Ou seja, deve ter sido um massacre, porque se vocês veem o desenho da fortaleza de Acre naquela ponta, naquele golfo que tem ali, onde eles tinham uma cidadezinha ali dentro, eles, em torno de 2.000, 3.000 guerreiros militares das três ordens, a ordem do templo, a teutônica e a hospitalária, defenderam com muito sangue contra 200.000 inimigos naquela fortaleza. Ou seja, isso não deve ter sido fácil, isso é histórico, não é mito. Enquanto desembarcavam as pessoas pelo Mediterrâneo para voltar para a Europa, para salvar as vidas, eles estavam ali nos muros, segurando a bronca para ver até onde ia. Qual é o mito que saiu de 1291? Que eles pegaram os tesouros dali, que eles pegaram o Santo Graal, que existe, né, do Salomão, e levaram consigo aqui para a França.
dúvidas até agora? Bom, dando sequência, 11 de outubro de 1307. Agora já é algo que a gente conhece um pouquinho mais. A frota naval principal templária parte de La Rochelle com destino até hoje ignorado. Ou seja, a partir desse momento que tiver de conversa, é conversa fiada. Já vamos explicar isso direitinho. No dia 13 de outubro, 2 dias depois, os templários são acusados de hereges e os que estavam na França são presos. Isso em 1307. Entre 1307 a 1312, sofrem grande perseguição por toda a Europa, exceto Portugal. Olha que interessante. Não te esqueçam que a nossa base cultural e conservadora brasileira é portuguesa. Muitos deixam a ordem e retornam para suas terras de origem entre 1307 e 1312, ou seja, século XIV. Outros são presos e ficam sob julgo da Inquisição. O que acontece? Eles percebiam que havia alguma coisa a ser feita contra eles. O grão-mestre, até então, da Ordem Templária do Templo de Salomão, era o famoso Sr. Jacques de Molay, ou de Molay, como falam no Brasil. Esse senhor, já de seus 70 anos mais avançados, lhe ordenou de 11 de outubro que a sua grande frota naval fosse embora com todos os tesouros e conhecimentos da ordem. Lembre-se que os tesouros não é só ouro, não é só cristal, não é só isto ou aquilo. São os conhecimentos adquiridos. E foram-se embora. Ninguém sabe até hoje, isto é verdade, ninguém sabe até hoje para onde foram isso. Agora, existem as historinhas de mitos, né? Parte foi para Portugal, parte foi para Eldorado, que é na Venezuela, parte foi para o México, quer dizer, tem um monte de historinha por aí. Então, entre 1307 e 12, com essa perseguição, quem não aguentou o tranco se subjugou ao catolicismo e foi embora, voltou para a tua terra. Como eu te falei, você podia ser militar, eu podia ser um português e ser templário. Eu podia ser um francês e ser templário, eu podia ser de onde eu fosse. Bastava entrar nos mosteiros, não é? E ser educado por eles e ali sair investido na armadura militar para as batalhas, para um serviço em nome de Cristo. Essa que é a verdade. O que acontece? Quem não se subjugou ao que aconteceu, que a gente conhece na história, colocou seu conhecimento embaixo do braço e voltou para o teu país. Isso é muito importante de se anotar nesse momento. 1312, Concílio de Viena. A Ordem do Templo é oficialmente extinta. Todas as posses da Ordem do Templo passam para as mãos da Ordem Hospitalária. O Vaticano converteu todo o dinheiro que ainda restou, que tinha ainda, não é? Inventariado, que estava na Suíça, e passaram para a Ordem Hospitalária, que na época a sede era em Malta. 18 de outubro, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay, acusados de heresia, são queimados vivos na fogueira em frente à igreja de Notre Dame, no Rio Sena, no meio do Rio Sena, na frente da igreja. Quando você vai ali, você vê que tem uma placa em homenagem a Jacques de Molay, bem na frente do rio. Fundação da Ordem de Cristo em Portugal, em 1320, quer dizer, logo depois de 1312, veja, nesse período de tempo, termos de Idade Média, 8 anos é muito curto. Fundação da Ordem de Cristo em Portugal, herda todo o conhecimento naval, de construção de naus e de navegação, da administração de bens, do modelo bancário, das táticas militares de manobras terrestres, das escolas filosóficas e alquímicas, e torna Portugal potência mundial para tal época. Sabe muito bem que Portugal, bem como Espanha, são potências mundiais, certo? Naquela época. Na próxima live vamos falar da história do templarismo em Portugal, a parte 1, os primórdios da Ordem do Templo até a sua extinção, além do Levante. Os anos que serão citados nessa cronologia e o que ocorreu para eles serem importantes são todos esses. E a parte 2, a Ordem de Cristo, as navegações, Portugal e Espanha, potências mundiais. Por que eu vou citar na próxima live a respeito dos primórdios? Olha a data, 1111. Tudo isso tem a ver com Portugal. Então se estabeleceu muitas coisas aqui em Portugal, até mesmo da oficialização da ordem da viagem dos 9 cavaleiros franceses para lá em 1118.
e vocês vão saber no próximo episódio. De tudo isso que eu falei, o que eu quero considerar aqui quando eu falei prestem atenção em que alguns templários colocaram seus conhecimentos debaixo do braço e foram embora, eu quero dizer o seguinte: nesses 200 anos de ordem, 200 e alguma coisa, da OTAN da época, o sujeito que saía dali saía muito especializado. E o trabalho desse sujeito era apenas militar, em nome de Cristo. O que eles fizeram quando saíram da ordem? Eles se sentiram sozinhos. Começaram a fazer o quê? Criar suas próprias ordens, cada um para o teu país. Aquela documentação que já existia desde 1154 fez com que um desses monges criasse a igreja de Roslin, na Escócia, que é um grande centro arquitetônico hoje da época templária. Tem muitos segredos daquela igreja. Pode procurar aí, igreja de Roslin. Tá? Então, isso tudo são coisas que fizeram depois o que hoje é a maçonaria e outras ordens. Eu vou fazer isso talvez na terceira live. Tá bem? Os templários ajudaram Portugal na batalha da Aljubarrota. Sim, todas as batalhas junto do Afonso Henrique foi ajuda e estratégia templária. Eu vou falar disso na próxima live, tá bem? Tem muita coisa interessante para ser falada. Pessoas, estamos quase 1 hora falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, por gentileza, escrevam no chat para que a gente possa ir melhorando isso, tá bem? Mais alguma dúvida? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite, que aqui em Portugal já são 3 horas a mais, ou seja, 6 são 8, aqui são 11 e por aí vamos, tá bem? Até uma próxima.